Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no canal Disciplinas Pedagógicas, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a temática alfabetizar e letrar. Hoje o tema da aula é planejamento, a parte 1. Eu dividi essa aula em duas aulas, né? A parte 1 mais conceitual e a parte 2, que é o planejamento na prática. Como vocês devem estar lembrados, quem acompanhou os últimos dois vídeos, no primeiro vídeo a gente falou sobre os desafios da alfabetização, de uma forma geral. Então, quais são os desafios que o professor enfrenta quando assume essa tarefa dentro da escola. E no segundo vídeo a gente falou sobre as dimensões do trabalho do professor ou da professora alfabetizadora. E aí a gente falou basicamente aquilo que é recorrente na atividade do professor alfabetizador, que são tarefas permanentes e que acompanham o professor durante todo o seu percurso, que são planejamento, a seleção de materiais, a escolha das atividades, a integração com as outras disciplinas e a reflexão sobre a prática. Então, da agora em diante, a gente vai fazer um vídeo sobre cada dimensão dessa, né? Já que essas são aspectos que compõem a prática do professor alfabetizador. E a primeira delas é a alfabetização, é a parte de planejamento, né? Então, a gente vai começar esse vídeo falando sobre planejamento e trazendo aí alguns conceitos importantes, mas vai ser uma aula muito prática, muito demonstrativa. A gente vai trazer muitos exemplos. Então, espero que vocês fiquem aí e curtam, que a gente está começando mais um vídeo nosso da série Alfabetizar e Letrar. Bom, vamos lá. Como eu disse, eu vou tentar nesse vídeo apresentar os conceitos de uma forma mais objetiva e trazer também exemplos práticos para a gente tentar discutir o planejamento a partir de conceitos, mas com base na realidade, nos documentos, com base em alguns planejamentos, alguns modelos de planejamentos que eu compilei aí através de consulta na internet, ou planejamentos que eu mesmo desenvolvi ao longo da minha prática como professor. Mas a gente precisa fazer alguns esclarecimentos antes, porque quando se fala em planejamento no nível geral, a gente precisa estabelecer determinadas demarcações para não confundir e até para que quem esteja ouvindo saiba exatamente em que nível de planejamento, de que tipo de planejamento em educação a gente está se referindo e qual vai ser o nosso foco aqui, tá? Então, eu queria começar mostrando para vocês que quando se fala em planejamento em educação, existem diferentes domínios e níveis de concretização que estão relacionados e que são estudados por diferentes áreas da pedagogia e da educação, tá? Então, são diferentes linhas de pesquisa. Numa dimensão mais geral, quando a gente fala em planejamento educacional, a gente poderia pensar no planejamento no nível da política pública. E quando a gente pensa em planejamento no nível da política pública, a gente está falando aí de como o Estado se organiza, o Estado e a sociedade, quando há participação da sociedade, para a definição de objetivos e metas, para a definição de políticas de educação, de formação de professores. Então, a gente poderia, por exemplo, citar o caso do Plano Nacional de Educação, que estabelece as metas para a educação no território brasileiro, num tempo de 10 anos, que deveriam ser concretizadas a partir de ações e estratégias. Isso é o planejamento no nível geral.
Existem os planos nacionais, os planos municipais e os planos estaduais de educação, que também são definidos ali a nível regional e local. As próprias diretrizes curriculares são documentos mais amplos, mais gerais sobre currículo, que existem tanto no nível da graduação, como as diretrizes curriculares do curso de pedagogia, as diretrizes curriculares do curso de assistente social, até as diretrizes curriculares do ensino fundamental, os referenciais curriculares da educação infantil, que são documentos gerais que orientam a própria BNCC, né? Então, são documentos de currículo, mas que são elaborados no plano da política pública, em geral, num contexto de relação do Estado, né? Dos aparelhos que compõem aí a estrutura burocrática do Estado, as secretarias de educação. Essa área do planejamento, ela é normalmente estudada pelas políticas públicas de educação, pelo campo das políticas públicas de educação. Então, esse é um primeiro nível, um domínio do planejamento em educação. A gente, quando fala em planejamento em educação também pode estar se referindo ao planejamento ao nível da escola, ao nível escolar, que é um objeto de estudo muito específico, inclusive, e foi durante muito tempo muito específico, de uma área disciplinar do campo da pedagogia, que é a área da gestão e da administração escolar, que inclusive conferia aos pedagogos ali uma habilitação específica. Mas quando a gente está discutindo planejamento no nível da escola, a gente está falando não só da organização dos recursos materiais, da organização das séries, da seriação, do manejo dos recursos, da organização didático-pedagógica, mas também, principalmente, do financiamento, né, da utilização dos recursos que a escola recebe, mas também de uma coisa muito importante, que é o projeto político-pedagógico, né, que deveria ser uma referência para aquela escola, para a construção da sua identidade, a partir de necessidades que são específicas daquela escola, daquela comunidade onde a escola se insere, e que o currículo nacional, como a BNCC, ele não vai conseguir captar, né? Então, também é um elemento que confere uma certa autonomia à escola, inclusive, para definir certas prioridades no seu processo de ensino-aprendizagem, nas metodologias, na própria concepção de educação que ela vai adotar. Tá? Como disse, esse é um nível de planejamento muito estudado no campo da gestão e administração escolar. Agora, o que a gente vai abordar aqui, e aí por isso que eu fiz questão de falar sobre esses três níveis, é o planejamento ao nível da prática docente, que aí vai estar muito presente no campo de estudos, né, que é uma disciplina muito comum nos cursos de pedagogia, de didática ou de prática de ensino, que é aquele planejamento que o professor realiza e aprende a realizar a partir também desses outros níveis, né? A partir de um projeto político-pedagógico, a partir de documentos curriculares gerais e a partir da própria orientação política e da política educacional que está em voga na Secretaria de Educação do município onde ele dá aula ou do estado onde ele dá aula, mas que é o planejamento curricular, né? É o plano de ensino que o professor faz, o plano de ensino anual, onde ele coloca ali basicamente os objetivos e os conteúdos que vão ser desenvolvidos, ou um planejamento bimestral, um planejamento semanal, um planejamento diário, em que já existem outros elementos, como a metodologia, e é desse nível aqui que a gente está tratando. Tá? Mas eu fiz questão de fazer menção a esses outros níveis, porque eles estão relacionados. E muitas das vezes, no nível de concretização mais próximo da prática escolar, que é o nível ali do trabalho docente, esses outros níveis muitas das vezes acabam subjugando e determinando, inclusive, ali a forma como o professor elabora o seu planejamento. Não é, e não é incomum que nesse processo o professor sinta um pouco
a perda da sua autonomia didático-pedagógica. Tá? Por isso que é importante a gente, pelo menos, entender que existem esses 3 níveis, mas a gente está falando, e a gente vai falar nesse vídeo, do planejamento ao nível da prática docente. Vou me referir, eventualmente, aos outros níveis, mas é disso que a gente vai tratar mais especificamente nesse vídeo, ok? Então vamos falar sobre, na verdade, como eu disse, não vai ser uma aula muito teórica, mas é importante a gente colocar aqui algumas definições sobre planejamento, a partir do que essas diferentes campos do conhecimento que tratam do planejamento educacional vêm produzindo na educação brasileira aí nos últimos 20, 30, 40 anos. Antes disso, é importante também lembrar o seguinte: quando a gente fala de planejamento, não dá para falar de planejamento sem falar de currículo e sem falar de avaliação. Porque o planejamento, ele toma como referência o currículo, os documentos curriculares, ele é, ao mesmo tempo, também uma proposta curricular, e o planejamento, ele precisa ser concretizado, e ele é concretizado a partir de objetivos que depois vão ser avaliados. Além disso, nos últimos anos, nos últimos 10, 15, 20 anos, com a disseminação da avaliação em larga escala, essa avaliação que é feita ao nível nacional através do Enem, do SAEB, da Prova Brasil, ou mesmo nos municípios e nos estados que começaram a construir as suas secretarias de educação, avaliações aplicadas aos alunos, que são produzidos pela secretaria, isso também acaba impactando o planejamento, a escolha que os professores fazem. Mas, mesmo que isso não tivesse essa determinação dada externamente pela política educacional, o professor vai sempre se relacionar com essas 3 dimensões, e isso vai refletir, de certa forma, concepções de educação, né? A forma como esses 3 elementos se relacionam, eles expressam determinadas concepções de educação, uma concepção mais tradicional, mais tecnicista, mais progressista ou mais escola novista, enfim. Há várias concepções aí que é possível a gente inferir a partir da forma como esses 3 elementos estão relacionados. Sobre o ato de planejar, eu gosto muito dessas 3 citações. A primeira é essa citação do José Padilha, que está no livro Planejamento Dialógico, se eu não me engano, que ele diz o seguinte: o planejamento precisa ser feito por aqueles que efetivamente executarão a ação. É isso. Isso é importante porque muitas das vezes em algumas escolas, especialmente na rede privada, é comum que o professor às vezes receba lá uma lista de conteúdos, a gente vai ver, e um planejamento mais ou menos pronto, né? Então, o planejamento ele tem que servir ao professor, é ele que vai executar a ação. Eu também gosto muito dessa citação do Celso Vasconcelos, na qual ele diz: o planejamento só tem sentido se o sujeito coloca-se numa perspectiva de mudança. Então, o planejamento ele visa alcançar algum objetivo, né? Isso não só da perspectiva do sujeito aluno, estudante, mas do sujeito professor também. O professor ele se coloca numa situação em que aquele planejamento ele vai ter algum sentido na mudança ou na adoção da sua prática e da sua rotina, né? Ele tem que ser funcional, né? E funcionalidade aqui tem um sentido de mudança do que era feito e que pode vir a ser feito de uma forma diferente. Mesmo os professores que trabalham com as mesmas disciplinas ou com os mesmos anos durante muito tempo. Rever planejamentos é sempre importante. E, por fim, e que é uma crítica do Danilo Gandin, que ele faz no seu livro, se eu não me engano, Planejamento Participativo, que é a burocratização do planejamento, né? E ele diz: o que temos em foco, e de forma geral,
é um planejamento normativo, que estabelece um relacionamento quase cômico entre a atividade de planejar e de arquivar. Então, muitas das vezes a gente se depara na nossa realidade, os professores se deparam na realidade, com o planejamento sendo realizado como uma mera atividade burocrática, na qual o professor é cobrado pela coordenação pedagógica, ou pela secretaria, ou pela direção da escola, porque tem que ter esse planejamento, ele tem que ser arquivado, porque a Secretaria de Educação pode bater, a regional pode bater, ou porque a coordenação, a direção da escola, no caso de uma instituição privada, por exemplo, quer ter esses documentos para mostrar para os pais, enfim. E às vezes ele se torna quase mesmo uma letra morta, ou porque o professor não, não conseguiu ou não tornou aquele planejamento, por diversos motivos, como um instrumento, às vezes até porque percebeu nele uma atividade meramente burocrática, ou porque aquele planejamento não se adequa aos fins, aos propósitos, à realidade da turma, da escola ou da própria concepção do professor. Né? E aí ele faz um planejamento para entregar e trabalha de outra forma, a partir de um outro planejamento. Então, essas são questões importantes sobre o planejamento, mas que a gente não vai aprofundar, mas é bom a gente sinalizar aqui, porque elas impactam esse trabalho que tem sim a sua dimensão técnica, tem sim a sua dimensão burocrática, mas ele precisa ser ele faz parte de uma dimensão, como eu disse no vídeo anterior, uma dimensão do trabalho do professor. Sem planejamento, fica muito difícil a gente alcançar os objetivos e ter controle e monitorar o desenvolvimento do processo de alfabetização e letramento das turmas e dos alunos com os quais a gente trabalha. Tá? Então é isso. Agora a gente vai falar um pouco, na verdade, a gente vai mostrar um pouco, para a gente sair um pouco dessa seara mais teórica, a gente vai falar um pouco sobre alguns planejamentos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de planos de curso anuais, que é o nosso foco, para vocês olharem um pouco essa diversidade, né? Como é que ele é apresentado. Então, eu gostaria de fazer essa apresentação aqui, para depois a gente discutir a partir de da realidade concreta, tá? Então, vamos lá, exemplos de alguns planejamentos anuais, vou botar aqui uma visualização maior para vocês poderem acompanhar. Veja, esse é o modelo da Prefeitura de Manaus. Né? E você vê aqui um planejamento com objetivo, conteúdo, estratégia e avaliação. É mais ou menos a concepção mais comum, né? Ou pelo menos era a mais comum, de estrutura, em termos de estrutura de um planejamento, tanto de planejamento anual, ou às vezes planejamento bimestral, ou até no plano de aula mesmo, é comum a gente ver esses elementos presentes, além dos recursos que aparecem também. Tá? Agora, esse é um exemplo de modelo do planejamento, se eu não me engano, da rede estadual do Mato Grosso do Sul. Aí percebam que já há uma mudança. Entrou aqui, saíram os objetivos, entrou um nome chamado competências e entrou habilidades. Tem ainda os conteúdos, aí entrou os recursos, a avaliação está presente, mas repare que saiu os objetivos, entrou competências e habilidades. É uma coisa que a gente vai discutir, assim, por que isso? Será que se trata da mesma coisa? Por que mudou? Por que tem isso? Né? Qual é a ordem? Né? Deveria vir competências e habilidades antes e conteúdos? Mas vejam, observem por enquanto só os elementos presentes nessas estruturas de planejamento. Esse aqui, eu não sei se está dando para visualizar bem, mas esse é do Mato Grosso do Sul. Aí tem o plano de aula, tema, ó, a disposição é vertical, não é horizontal. Objetivos, voltaram, aqui tem objetivos de novo, mas separado, geral e específico. Conteúdo,
metodologia, que alguns eram chamados, em outro documento que a gente viu, era chamado de estratégia, avaliação, referências. Esse é um documento de planejamento da Secretaria de Estado de Educação da região de Itaquaquecetuba. É do estado de São Paulo. E aí, uma disposição também vertical. O conteúdo está sendo chamado de objeto de conhecimento. Tem uma unidade temática que está sendo chamada de tema, que não é uma coisa que aparece em todos os planejamentos. Apareceu ali a habilidade e o desenvolvimento, ou metodologia, que a gente já viu aparecer com o nome de estratégia. Esse é o da Prefeitura de Niterói, do ano 2011, quando eu trabalhei lá, que tinha ali o grupo de referência, era se é primeiro, segundo, terceiro ano, eixo, um tipo de conteúdo, objetivo específico, conteúdos e atividades, estratégias, cronogramas, enfim. De novo, outro modelo, outros termos, outra sequência. Esse é um planejamento da rede municipal do Rio, acho que eu fiz em 2009, meu primeiro ano, talvez. Tinha lá, ó, os objetivos, olha o nome, objetivos operacionais, o conteúdo e a estratégia. Reparem que alguns elementos se repetem, ainda que com nomes diferentes. Prefeitura do Rio de Janeiro, esse é mais recente, 2022 ou 2023, habilidades, conteúdos, metodologia, avaliação. Reparem que tem um campo aqui, que é habilidades, que a gente, em alguns documentos de planejamento, a gente vê como objetivos, tá? Depois a gente vai discutir isso melhor. Vamos lá. Esse também é um planejamento que eu realizei, na verdade. Tem ali habilidades e competências, como se fossem as mesmas coisas. Olha como é que as coisas vão se embaralhando. Procedimento didático, que seria a metodologia ou a estratégia, e não tem o conteúdo. Esse planejamento aqui, se eu não me engano, 2016, não tem conteúdo. Aí, mais uma vez, aqui um outro planejamento, que voltou o objetivo, ó, esse é o objetivo, né? Competências e habilidades. Tem o conteúdo, tem metodologia e outros elementos, que eu já falei que alguns planejamentos contemplam, que é os recursos e avaliação. Isso aqui é interessante, olha, eu borrei aqui, mas é um planejamento de uma escola privada, e a gente vai ver que é muito objetivo, né? Ele tem ali os conteúdos, não tem os objetivos, tem o cronograma, tem as estratégias, e não se diz as estratégias, a estratégia é usar o livro da página 46 a 48. Né? Olha como é que essa questão do planejamento não existe um padrão e que ele vai ter, inclusive, uma diferença muito grande em termos de complexidade, de informações que vão ser disponibilizadas. Se tem uma lista de conteúdos, não tem os objetivos e as estratégias é simplesmente utilização do livro. Tá? Esse aqui é um exemplo bastante chocante, né? Esse aqui também é de uma outra escola privada, e aí tem ali, por mês, apenas os conteúdos. É uma lista de conteúdos. Mais uma vez, um outro planejamento, também de uma escola particular, com os meses bem definidos e o que vai ser trabalhado em termos de conteúdos em cada, isso aí do lado esquerdo, né? Em cada mês, nem em cada bimestre, tá? Ao lado vocês veem um outro planejamento de uma outra escola do segundo bimestre, que aí divide os aspectos cognitivos, os conteúdos cognitivos, mas só os conteúdos, o aspecto social, o aspecto psicomotor, o aspecto afetivo. Mais uma vez, isso é um planejamento anual, embora não tenha ali outros elementos que a gente viu, como objetivos, como estratégias. Mas eu estou mostrando justamente para vocês verem a diversidade
como o planejamento pode ser construído, que não existe um modelo. Embora a gente possa discutir se há um modelo ou um formato que seja didática e pedagogicamente mais adequado. Esse aqui também, se eu não me engano, do município. Não é do município, não é do município do Rio. Quando eu falo município, é do município do Rio. Mas aí vocês veem aqui que tem no canto esquerdo, como se fosse um eixo maior, né, o campo dentro da língua portuguesa, né, compreensão e valorização da cultura escrita. Aí depois você tem a capacidade. Capacidade, a gente diria que é o quê? O objetivo. Está ocupando o lugar dos objetivos outras competências e habilidades. E o conteúdo, também descrito. Aqui não tem a descrição das estratégias. Mais esse aqui é interessante porque ele foi inspirado na BNCC. Ele tem o eixo temático, é como se fosse o campo maior onde está localizado o conteúdo, que aqui está sendo chamado de objeto de conhecimento, que é o nome que é dado na BNCC. A prática de trabalho seria metodologia e a habilidade, que seria o correspondente ao objetivo, que está aparecendo no final. E aqui tem um códigozinho, que é exatamente o código da habilidade, tal qual ela está escrita na BNCC. Então, isso foi literalmente copiado da BNCC. E esse o planejamento aqui, que também foi baseado na BNCC, a gente olha os códigos ali, tem os conteúdos também tirados da BNCC, as habilidades também ali inspiradas na BNCC, e a metodologia, que aí foi uma construção do próprio professor. Aí a gente entra num planejamento um pouquinho mais diferente, né? Um pouquinho diferente, apesar de ter ali também os códigos, né? Repara, tema, quem sou eu? Título, identidade, autonomia e diversidade. Isso aqui é um planejamento de um projeto de trabalho. Tem a duração, tem os recursos, tem a justificativa, não deixa de ter os objetivos, tem a metodologia, tem a culminância, que é algo comum em projetos de trabalho, na pedagogia dos projetos, e a avaliação. Aqui também a gente vai ver um planejamento de um projeto de trabalho que tem o tema, né, a importância das TICs na escola, aí vai ter ali a problematização, objetivos, cronograma, a equipe. Então, tem outros elementos que um planejamento mais tradicional, um modelo de planejamento mais tradicional, não tem, porque se trata de uma outra concepção de currículo, uma outra concepção de avaliação, uma outra concepção pedagógica que está aí fundamentada na pedagogia dos projetos. Isso aqui é um modelo também de projeto de trabalho que teria esses elementos. Qual é o tema? Qual a justificativa daquele projeto? O problema inicial, que seria uma pergunta que os alunos teriam que desenvolver, como se fosse um problema científico mesmo, as hipóteses, os objetivos, como é que vai ser desenvolvido, a culminância e a avaliação. Enfim, gente, pode ter ficado cansativo, mas eu fiz questão de mostrar para vocês todos esses modelos aí de planejamento para que vocês observem o seguinte, né, as diferenças. E aí tem diferenças de forma e diferença de conteúdo. Vamos falar primeiro da diferença de forma. A gente está olhando só o aspecto formal, a gente está pegando a coisa no concreto, está tentando olhar para ela ainda sem discutir os conceitos, tá? Mas o que a gente percebe de cara, né, que já geraria muita polêmica, inclusive justificaria a gente dizer aqui que não existe um modelo único, né? Acho que isso está claro. Primeiro, aspectos bem formais. Orientação espacial, né? Você tem, em geral, a gente costuma ver um planejamento no modo paisagem, né? Para dispor as colunas uma do lado das outras, até para a gente poder observar que objetivo está relacionado com que conteúdo, que metodologia vai ser
desenvolvida naquela mesma linha, mas não necessariamente é assim. A gente tem planejamento também que é feito numa estrutura vertical, né? A gente vê a folha no modo retrato, tá? Questão formal, mas que é importante, é um elemento. O número de elementos que compõem o planejamento. Como vocês viram, sim, a gente tem desde de um planejamento que só tem uma lista de conteúdos, até um planejamento que tem eixo temático, conteúdos, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, avaliação, recurso, etc. Então, os elementos que vão ter nesse planejamento, isso vai variar de acordo com o modelo que a escola ou a Secretaria de Educação propõe, mas é óbvio, seria mais importante que o professor também avaliasse aquilo que ele considera realmente pertinente, se ele tiver autonomia para construir esse planejamento, a partir da definição do modelo que ele considera mais adequado para a sua prática, que ele entende que é mais coerente com a sua concepção de como esse planejamento deve ser elaborado. As ordens dos elementos na apresentação, muito interessante, né? A ordem padrão, a ordem mais geral, tende a ser, se a gente usar esses termos, tá? Objetivos, conteúdos, metodologia, recursos, avaliação. Mas a gente viu que às vezes o conteúdo aparece lá no final, a habilidade aparece no final. Então, isso também se alterna, né? A gente poderia voltar aqui e ver alguns desses elementos. E o nome dos elementos, que isso para mim, é a questão que confunde mais os professores e os alunos, né? Por que um tem habilidade e o outro tem objetivo? Por que um fala em procedimento, outro fala em metodologia? Por que um fala em conteúdo, outro fala objeto de conhecimento? É a mesma coisa ou não? Então, essas são as questões que a gente quer trabalhar nessa aula, para depois a gente falar sobre a questão realmente prática de elaboração desse planejamento. Tá? Uma segunda diferença, ou um segundo conjunto de diferenças é de conteúdo. Vocês viram que os primeiros planejamentos eram por disciplina, a gente está falando de disciplina, né? Então, você faz, mesmo o professor de séries iniciais, ele acaba fazendo ali por área de conhecimento, língua portuguesa, matemática, ciências, ou de educação infantil vai usar os campos da experiência. Mas existem também perspectivas que tentam romper com essa questão da disciplinaridade, que aí a gente pode colocar como principal representante dessa perspectiva a pedagogia dos projetos, por exemplo, que vai desenvolver a partir de temas. Então, o planejamento, o conteúdo, você não vai ver lá planejamento anual da disciplina de matemática. A gente vai ver lá o campo da matemática, vai ver vários projetos desenvolvidos na educação infantil, por exemplo. O tempo previsto para o quadro de desenvolvimento. Embora isso seja uma coisa mais de um plano de aula, quando a gente coloca primeiro bimestre, significa que aqueles conteúdos têm que ser desenvolvidos no primeiro bimestre. Mais uma perspectiva, por exemplo, de projetos, às vezes o projeto é desenvolvido ao longo do ano inteiro. Paralelamente, inclusive, ao desenvolvimento do planejamento curricular por disciplina, por exemplo, isso acontece. Tá? E o método de desenvolvimento, aí a gente vai ver também diferenças, né? Quando a gente está falando da pedagogia dos projetos, por exemplo, a gente está vendo que tem uma questão de investigação, levantamento de problema, hipótese, o aluno acaba sendo mais ativo nesse processo, supostamente, né? Ou idealmente, e numa abordagem um pouco mais tradicional, a gente vai ver outros elementos, uma sequenciação mais pautada ali na apresentação do conteúdo, no desenvolvimento de atividades. Enfim, a metodologia vai variar. E a forma de avaliação também. Eu estou comparando essas duas abordagens, tá? Que a gente poderia chamar de abordagem mais tradicional e abordagem renovada. E a avaliação também vai variar, desde a avaliação de observação, ou avaliação mesmo tradicional, avaliação escrita,
até uma avaliação que é feita através de um projeto que tem uma culminância, assim, que se avalia o processo, se avalia o resultado, né? Então, existem essas diferenças na forma de conceber o planejamento e, obviamente, isso vai refletir no conteúdo, tá? Bom, aspectos formais discutidos, comparados, vamos falar um pouco sobre perspectivas de currículo, tá? Brevemente, por quê? Porque, na verdade, de modo recorrente, o professor, quando vai fazer o seu planejamento curricular, o próprio nome já indica, o seu planejamento anual, ele tem como apoio, como referência, documentos curriculares, que são oriundos de perspectivas de currículo. E aí a gente vai dar uma olhadinha nisso para ver como é que isso evoluiu ao longo do tempo, o que, que permanece e por que, que a gente tem essa confusão, às vezes, em termos dos conceitos, competências, habilidades, objetivos, objetos de conhecimento, conteúdo, tá? A gente vai analisar um pouco isso na próxima sessão. Bom, a gente, como eu disse, vai ter que abordar, mesmo que brevemente, algumas questões relacionadas às teorias do currículo e da evolução, inclusive, das teorias do currículo e dos modelos de currículo que foram construídos especialmente a partir do século XX, para poder entender também por que, que a gente faz o planejamento até com esses elementos que a gente tem hoje, que vocês viram lá no começo do vídeo, né? E por que, que eles foram variando também. Tá? Então, a gente vai falar, tentar ser o mais breve possível, mas alguns conceitos aqui são importantíssimos para vocês entenderem, inclusive a diferença na abordagem, a diferença em relação não só à forma, né, aquela questão mais formal, de quais os termos que se usa, mas até de conteúdo, assim, quando a gente falou de uma perspectiva mais tradicional, de uma perspectiva mais renovada, para usar um termo aí que é corrente quando se analisa correntes pedagógicas, né? Perspectivas pedagógicas. Tá? Então, vocês já estão vendo aí no slide a abordagem tradicional e o ratio studiurium. Né? O que era o ratio studiurium? Na verdade, era um conjunto de regras, um compilado de não só relacionada a formas como deveria ser desenvolver o ensino nas escolas jesuíticas, então foi construído no século XVI pela Companhia de Jesus, mas era uma própria síntese da concepção pedagógica dos jesuítas. Né? Então, o Ratio Studium tinha ali regras disciplinares, regras de avaliação, regras de organização da rotina escolar, tudo isso estava constando ali nesse grande manual de instruções da Companhia de Jesus para suas escolas, para as escolas jesuíticas. O Ratio Studiorum foi importante no sentido histórico, assim, com todas as críticas que já foram reiteradas por autores como o Cipriano Lucchesi em relação à forma de avaliação, mas ela introduziu um pouco a noção de plano de estudos, né? E o Ratio Studiorum previa ali níveis de estudos diferentes, né? Então, tinha as humanidades, que eram estudos mais inferiores, e abrangiam ali 5 disciplinas: retórica, humanidade, gramática superior, gramática média e gramática inferior, e os estudos superiores, que eram basicamente relacionados aos cursos de filosofia e teologia, tá? Interessante a gente olhar até do ponto de vista dessa conformação desses elementos disciplinares, né? Assim, que o currículo teológico, por exemplo, ele tinha
teologia moral, ele tinha Sagradas Escrituras, ele tinha hebreu, aí a parte filosófica, o currículo filosófico, né? Tinha lógica e introdução em ciências, tinha cosmologia, psicologia e física, tinha psicologia, metafísica, filosofia moral, e o currículo humanista, como a gente falou, ele tinha ali retórica, humanidades, gramática superior, gramática média e gramática inferior. Embora não fossem disciplinas científicas no sentido clássico, a gente, ou do sentido que a gente vê hoje na escola tradicional, havia ali uma divisão e professores especializados para cada área dessa, né? Cada campo de conhecimento, ou seja, da filosofia, da teologia, ou dessas áreas mais ligadas à linguagem, tá? Então, se estabelece ali, primeiramente na história, assim, de uma forma mais sistemática, essa divisão de disciplinas. Aí a gente vai entrar no século XX, né, com a administração científica proposta por Frederick Taylor, né, a organização do trabalho a partir do método científico, de uma proposta científica, influenciando a educação. E aí uma figura importante e marcante no estabelecimento desses modelos de currículo é o Franklin Bobbitt, né, que escreveu o livro O Currículo e que propõe exatamente isso, né, que a escola se orientasse ou se espelhasse, se inspirasse, inclusive, na lógica da administração científica das empresas, ou seja, que os objetivos fossem muito bem definidos, a partir de um conjunto de habilidades necessárias para o desenvolvimento com eficiência de determinadas funções na sociedade. Então, a preocupação com o controle aí é que vai fazer com que se tenha uma centralidade na definição dos objetivos e da avaliação desses objetivos. Então, o Bobbitt ele inaugura o que a gente chama na teoria curricular como uma perspectiva do eficientismo social, né? Então, a escola teria que ter uma eficiência a partir de um certo input, que era o ensino, os conteúdos, os objetivos, e um output, que era a saída de estudantes com domínio daqueles conteúdos, daquelas habilidades, para exercer funções que foram lá definidas. Então, o currículo foi definido a partir daquilo que era considerado útil em termos econômicos, né? Que habilidades os sujeitos deveriam dominar para serem economicamente úteis à sociedade, tá? E ainda na perspectiva do eficientismo social, o Ralph Tyler, lá na década de 60, vai dar uma cara mais estruturada e mais sistemática aos princípios estabelecidos pelo Bobbitt, no seu livro Princípios Básicos de Currículo e Ensino. O Tomás Tadeu da Silva escreve no seu livro Documentos de Identidade, que é sobre teorias do currículo, que o Ralph Tyler ele consolidou a teoria do Bobbitt, porque ele propôs ali que o currículo deveria responder a 4 principais questões: que objetivos educacionais a escola deve procurar atingir, que experiências educacionais podem ser oferecidas para que esses propósitos sejam atingidos, como organizar eficientemente essas experiências educacionais e como podemos ter certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados. Veja, que nessas 4 perguntas estão embutidos alguns elementos que a gente vê no planejamento e que, como eu disse, estão relacionados a essa integração, na verdade, esse subsídio que os documentos curriculares e as propostas curriculares oferecem
as escolas, né? Que são os objetivos, né? Como quando Tyler diz que objetivos a escola deve alcançar, está se falando disso. Que experiências educacionais podem ser oferecidas para que isso seja alcançado? Então, estamos falando aí de metodologias, de experiências, de propostas, como organizar essas experiências, e aí a gente pode falar sobre a separação do currículo escolar em disciplinas e como podemos ter certeza que esses objetivos estão sendo alcançados. E aí entra a avaliação. Veja como é que os elementos do planejamento, eles já foram, que a gente vê hoje, eles já estão sendo definidos lá na década de 60, sem que a gente hoje tenha muita consciência de que esse processo ele passou por uma um esmirilhamento, né? Ele passou por um certo apagamento até, que hoje a gente não consegue ver essa relação, mas ela está dada, e aí a gente precisaria olhar um pouco para a história, por isso que a gente está trazendo um pouco isso, para a gente saber onde o galo cantou primeiro. Por fim, isso aí é algo que está muito presente hoje. Veja que essa perspectiva mais eficientista, mais ligada com esse propósito econômico e técnico da educação, vai fazer também se desenvolver esses elementos relacionados ao currículo e ao planejamento. E a gente vai ter também ali na década de 60 a proposição da taxonomia de objetivos educacionais. Aí a gente está falando de um elemento mesmo que está presente no currículo e no planejamento, que são os objetivos. Então, e está muito presente, né? Então, o Bloom e seus colaboradores, eles criaram uma taxonomia. Taxonomia é um termo que vem da biologia, que é usado para você nomear as espécies, os gêneros. Então, é como se fosse um campo de estudo da nomeação, né? De você classificar seres vivos. E aí o Bloom se apropria desse termo para classificar objetivos educacionais, a partir de uma certa estrutura hierárquica. Então, alguns objetivos são mais complexos do que outros. Isso foi um trabalho desenvolvido nos Estados Unidos, final da década de 50, mas que se tornou mais conhecido na década de 60, e o Bloom foi o primeiro aí a propor que os objetivos fossem divididos em três grandes domínios, né? O cognitivo, que está relacionado com a aprendizagem intelectual, o afetivo, ligado aí aos aspectos da sensibilidade, dos valores, e o psicomotor, que está relacionado às habilidades mesmo motoras, né? Então, tem uma primeira sistematização desses objetivos. Como eu disse, a gente até hoje recorre, a gente usa os verbos que foram construídos nessa taxonomia. Por quê? Essa abordagem tradicional, veja que o Bloom ele construiu ali uma tabela, estou reproduzindo aqui um pouco mais do nível cognitivo, que tem uma tabela para o nível afetivo, uma tabela para o psicomotor, da gradação de complexidade desses objetivos, né? Então, objetivos de conhecimento são os menos complexos. E a gente descendo aqui a escala, vocês vão ver que os objetivos de avaliação seriam os mais complexos. A gente não precisa ler a definição, mas só para entender, por exemplo, quando ele diz ali sobre compreensão, o aluno traduz, compreende ou interpreta informação com base em conhecimento prévio. Aí, como é que isso vai aparecer no planejamento? Como é que vai aparecer no currículo? Vai aparecer a partir de determinados verbos que estão na frente desses objetivos, né? Explique, resuma, parafraseie, descreva, né? Na verdade, vai aparecer no infinitivo, né? A gente costuma ver no infinitivo um objetivo, explicar o processo de condensação da água.
ilustrar é, o funcionamento de uma hidrelétrica. Tá? Aí, se a gente for lá para avaliação, como é que esse nível de domínio cognitivo vai aparecer nos objetivos: julgar, criticar, justificar. Então, também são verbos que vão ser utilizados para definir objetivos, e a gente vai ver isso. E vai ver que ainda hoje as pessoas recorrem a essa lista de verbos para poder definir e escrever objetivos educacionais. Então, aí, só para a questão de visualização, aquela hierarquia, né, dos domínios, dentro do domínio cognitivo, esses aspectos: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. E quando você está tratando de um desses domínios, você poderia usar algum desses verbos, né, para poder descrever um objetivo de aplicação de um conhecimento, por exemplo. E aí a gente poderia pegar, por exemplo, o último aqui da aplicação, que é usar com destreza o conceito de recursos humanos, por exemplo, uma definição de um objetivo. Tá? Ou no conhecimento, a gente poderia ali no terceiro verbo definir o significado de direitos humanos no contexto contemporâneo. Uma forma de se usar esses verbos para se propor esses objetivos a partir desses níveis aí de complexidade. Essa taxonomia passou por uma revisão nos anos 2000, se eu não me engano, e aí, no domínio cognitivo, houve uma mudança, que se a gente olhar essa pirâmide, em relação ao nível mais elementar até o nível mais complexo. Por exemplo, você não vê mais avaliação, você vê a criação, né? Criar, como se fosse um domínio cognitivo mais complexo. Então, essa é uma abordagem, é uma área de estudos dos objetivos educacionais que não letra morta, né? Então, ela está sendo ainda não só apropriada na forma original, mas ela está sendo sempre renovada, tá? E aí tem aqui outras definições, outros verbos, né? Por exemplo, entrou criar agora, né? Então, você poderia colocar num objetivo elaborar, desenhar, produzir, traçar. Então, são todos verbos dessa taxonomia renovada, né? Ou reavaliada, ou atualizada, mas que foi lá inspirada nos estudos do Bloom e dos seus colaboradores lá do final da década de 50 e início da década de 60. Bom, tudo aquilo ali, tudo que eu falei até agora, são abordagens de currículo que inspiraram o planejamento dessa forma mais tradicional, né? Por disciplina, por bimestre, com essa separação de ordem, de tempo. Então, que é predominante, inclusive, né? Mesmo em escolas que se anunciam como escolas mais modernas ou inovadoras, você vai ver cobrança desse tipo de planejamento a partir dessa perspectiva. A gente vê lá a definição de objetivos, os conteúdos divididos por disciplinas, mas quando a gente olhou lá aqueles planejamentos, eu mostrei para vocês alguns que são feitos por projetos, né? E aí a gente tem que falar um pouco da abordagem de currículo renovada, né? Que enquanto o Bobbitt, lá no início do século, estava preocupado com a questão do papel econômico da educação, o filósofo e educador John Dewey estava pensando a educação um pouco na perspectiva política, né, da sua importância política para a democracia, né? O Dewey era um
um democrata, um liberal, a gente poderia chamar hoje de um liberal social, inspirou muito Anísio Teixeira, né, e o movimento Escola Novista, e ele defendia que o processo de construção de uma sociedade democrática demandava sujeitos com autonomia, que pudessem se apropriar do conhecimento científico a partir de uma forma ativa, e isso vai, claro, influenciar na construção, inclusive, de um método pedagógico que tem alguns passos que emulam o processo da produção científica de conhecimento, né? Então, a elaboração de um problema, a construção de hipótese, a busca dos dados, o teste das hipóteses, a demonstração. Então, o Dewey ele vai propor que, inclusive, essa questão disciplinar ela seja relativizada, a questão das disciplinas, né? Mais tarde, ele vai ter aí um seu seguidor, um discípulo, que é o Kilpatrick, que vai dar uma sistematizada nessa metodologia, e essa metodologia do Kilpatrick vai ficar conhecida ali como o método da descoberta, né? Que é como se o conhecimento não fosse apresentado para o aluno. A perspectiva é que o aluno descobrisse, orientado pelo professor, mas ele mesmo fizesse a descoberta, como se estivesse reconstruindo os passos do cientista na descoberta de fatos, conceitos e conhecimentos em geral. Enfim, essa é uma perspectiva que teve bastante ressonância na escola nova, nos métodos ativos, e que, na década de 90, retornou com força a partir da ideia de pedagogia de projetos, né? Principalmente por via dos textos, dos livros e dos estudos de dois espanhóis, que são Fernando Hernandes e a Montserrat Ventura. Eles, claro, inspirados no Dewey, criaram o que muitos hoje chamam de pedagogia de projetos, com todas as aspas que esse termo merece, mas que tem inspiração nos métodos ativos, e que é apontado assim como uma metodologia inovadora que romperia com essa fragmentação do conhecimento e promoveria uma aprendizagem significativa, ou seja, uma coisa que não fosse bancária, mas que o aluno considerasse aquela aprendizagem como algo importante, né? O Hernandes vai dizer, por exemplo, que qualquer coisa pode ser ensinada por meio de projetos. Basta que você tenha uma dúvida inicial e você comece a buscar pesquisar evidências sobre esse assunto, né? Então, veja como há aí, de novo, uma relação entre o processo de construção de conhecimento escolar e o processo de construção de conhecimento na ciência. Então, o estudante, ao invés de ocupar o papel de receptor passivo, ele vai ser um sujeito ativo na busca desse conhecimento. Tá? Quais seriam as características da pedagogia de projetos? Um enfoque globalizador, ou seja, ele pensa a partir não dos limites das disciplinas, não dos limites dos conteúdos, por isso ele é interdisciplinar também. Ele é organizado por temas e não por disciplinas, então você tem tema da cidadania, que pode seguir ao tema do meio ambiente, que pode seguir ao tema dos Jogos Olímpicos. Ele conta, obviamente, ele tem que contar para ele funcionar com a participação ativa do aluno no processo de solução de problema, que normalmente a pedagogia de projetos apresenta um problema para ser resolvido, uma situação, problema, e toma ali a pesquisa como um princípio pedagógico, né? Então, a questão de buscar as informações, pesquisar, trocar informações, é muito valorizado na pedagogia dos projetos. E sempre comum ter aquele momento de culminância, né? Então, isso está muito comum, as pessoas
quando se fala em projeto, a gente acaba lembrando disso, né? Vai ter uma culminância do projeto, que é uma apresentação do trabalho que foi desenvolvido durante 6 meses, ou na forma de uma feira, ou na forma de uma apresentação mesmo, musical, ou na forma de exposição, ou na forma de um evento na escola. Então, essa ideia da culminância, que na ciência seria a divulgação dos resultados, está muito presente na pedagogia dos projetos, e, obviamente, aí a gente vai ter uma mudança na forma de se elaborar um planejamento curricular durante o ano. Você imagina que você pode ter, correndo paralelamente a uma abordagem tradicional, alguns projetos, ou você pode ter até escolas que adotem a organização do currículo por temas e projetos de trabalho, e não por disciplinas. Então, há iniciativas nesse sentido e é uma perspectiva bastante diferenciada. A gente também vai ter, bom, falando da abordagem tradicional, né, e da abordagem renovável. Uma abordagem que se discute em que plano nós estaria, que ficou muito conhecida na década de 90, é a abordagem por competências, né, que veio a partir de uma crítica de que a escola é centrada na transmissão de conteúdos e não se preocupa com a formação de competências práticas para inserção na sociedade, no âmbito político, no âmbito econômico. Então, de certa forma, retoma aquela relação meio pragmática da educação com o mundo produtivo, com o mundo do trabalho. Tá? Mas por que é importante conhecer e falar sobre isso? Porque a competência na educação acaba entrando em conflito, ocupando um pouco o lugar daquilo que a gente chamava de objetivos, sem necessariamente estar se apresentando como algo diferente. Mas a definição de competência, pelo menos no âmbito teórico, e que é muito conhecida através dos livros do Philippe Perrenot, que é uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Tá? Então, veja que a competência é você ser capaz de fazer algo numa situação com conhecimento e outros recursos. Também é comum a gente definir competência como mobilizar os conhecimentos e habilidades e atitudes para a resolução de um problema em um dado contexto. É interessante essa ideia de mobilizar, porque ela vai numa crítica supostamente uma crítica à escola conteudista, porque vai dizer, mas os alunos se apropriam de conhecimentos e de habilidade, mas eles, quando precisam utilizar, não sabem utilizar, ou não veem como aquilo pode ser utilizado. E aí a competência, o currículo organizado por competência estaria preocupado mais com a mobilização desses conhecimentos, e não só com a aquisição. Então, na década de 90, vai ter uma ideia de que o currículo deve se orientar pela formação por competências, e são as competências que devem orientar a seleção de conteúdos. Tá? Então, conteúdos que não têm utilidades para formação de competências não seriam importantes, ou teriam uma importância secundária. Então, se coloca uma grande discussão aí sobre a questão da formação, do que são esses conteúdos, do direito de apropriação desses conteúdos, enfim. Claro, a abordagem por competências recebeu bastante críticas. Uma delas está no livro da professora Marise Ramos, que é Pedagogia das Competências, Autonomia ou Adaptação, que é um livro também clássico, especialmente não só pelas debilidades teóricas, mas por algumas ambiguidades. Tá? Por exemplo, se questiona se, de fato,
a pedagogia das competências é diferente da pedagogia dos objetivos, por exemplo, da taxonomia dos objetivos de Bloom, ou se ela apenas reitera com uma cara nova, assim, né? Ou seja, assim, longe de dizer que o currículo por competências construiria a autonomia do aluno, ela pode até reforçar uma perspectiva mais comportamentalista, né, assim, de adequação, que estava muito presente na pedagogia dos objetivos. Outra discussão que a gente vai entrar no próximo bloco agora é porque a própria noção de competências acabou se confundindo com a noção de objetivos. E depois manteve também uma ambiguidade quando se fala de competências e habilidades, que é um termo muito usado em par, né? Competências e habilidades. E por que essas ambiguidades são importantes? De novo, se a gente voltar lá nos planejamentos, a gente vai ver como é que entra esses termos: competências, habilidades, objetivos gerais. Então é importante a gente entender se há uma diferença ou não, teoricamente há, ou se na prática não há. E aí a gente precisa trazer um pouco o que se fala a respeito dessas ambiguidades, e é o que a gente vai fazer no próximo bloco. Bom, vamos ver então esses três termos, né, assim, que aparecem muito nos planejamentos. Objetivos, não vamos entrar aqui na separação de objetivos gerais, específicos, operacionais. No finalzinho, eu faço uma pequena observação sobre isso. Competências e habilidades, né, que aparecem nos planejamentos, né, que a gente viu, inclusive, no modelo de planejamento, ocupando, fazendo ali mais ou menos o mesmo papel. Mas vamos observar o que teoricamente se discute a respeito da semelhança ou diferença entre esses termos, até para a gente, quando olhar um modelo de planejamento, observar a pertinência ou não daquilo, né? E saber a que aquilo ali se refere de fato, e até se há uma consistência naquele termo está constando ali dentro do planejamento, do modelo de planejamento. Então, vou sair um pouco aqui da tela. Primeiro vamos falar sobre objetivos e competências. Diferenças, né? Se discute um pouco assim, se competência seria observável, então estaria relacionada ao desempenho. Você pode ter a competência, você adquiriu a competência, mas você só pode dizer, de fato, que você é competente em determinada área se você mostrar um desempenho a partir do que se espera. Tentando ser claro, eu posso ter competência para andar de bicicleta, porque eu tenho conhecimentos motores, mas eu preciso demonstrar. Então, é um desempenho. Então, a competência só existe quando você desempenha isso. Quando eu ando de bicicleta e mostro que eu sou competente. Isso coloca uma questão para avaliação, inclusive, né? Como é que você avalia só a partir de desempenho? Será que uma prova escrita, por exemplo, é capaz de avaliar competências do tipo comportamental ou mais complexas? Então, se discute um pouco isso, né? Se competência seria o mesmo que desempenho observável, ou um comportamento observável. E nesse sentido, a gente vai falar assim, e o objetivo? O objetivo também é algo que você alcança e depois você avalia o alcance disso. Então, de certa forma, há uma similaridade entre esses termos, embora a discussão teórica das competências ela tenha vindo a partir de uma crítica
inclusive ao modelo de objetivos. Mas, por exemplo, o Perrenot vai dizer, por exemplo, que a ideia de objetivos não contemplaria a mobilização dos conhecimentos, né? Então, essa seria uma das críticas, assim, para dizer que a competência é diferente, porque você, de fato, está dizendo que tem que ter uma mobilização de conhecimentos. Quando a gente vai olhar esses termos nos planos de curso, e não na discussão curricular, e não na discussão teórica, a gente vai ver que, naqueles planos que eu apresentei, eles de fato parecem muito similares, porque eles assumem aquela forma clássica de um objetivo que é ser capaz de. Então, você tem a competência elaborar um texto formal seguindo as regras gramaticais, ou seja, ser capaz de, que poderia ser também um objetivo, elaborar um texto seguindo as regras gramaticais. Então, é, teoricamente, há uma diferença, é discutível essa diferença, inclusive, mas nos planos, você nunca vai ver, por exemplo, objetivo ou competência. Ou objetivo e competência. Você vai ver, geralmente, um ou outro. E, normalmente, ele aparece, quando aparece com o termo competências no lugar de objetivos, é para demonstrar um certo alinhamento a uma perspectiva mais moderna de currículo e de educação. Tá? Estou falando do planejamento. No currículo, isso é outro debate, porque aí há questões realmente teóricas e implicações sérias, porque, como eu disse, se supõe que a partir das competências, certos conteúdos podem ser dispensados, porque eles não seriam úteis para o desenvolvimento de competências. Então, há uma discussão séria aí. Tá? No planejamento, isso também aparece, mas quando é transposto na prática para os modelos de planejamento que os professores recebem das secretarias para preencher, ou às vezes só para copiar e colar, eles acabam muitas das vezes só ocupando o lugar dos objetivos, que a gente nunca vê as duas coisas. Então, sobre objetivos e competências, isso é importante de ser dito. Agora vamos ver sobre competências e habilidades. Bom, como é que esses dois termos começaram a ser discutidos quanto às suas semelhanças, proximidades? Lá no início dos anos 2000, quando se construiu a matriz do Enem, se falava em competências e habilidades. E, como a gente viu, o Perrenot, por exemplo, ele fala que competências é a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, na verdade, não seria algo semelhante, seria algo próximo. Mas o Lino de Macedo, que foi um dos consultores da construção da matriz de avaliação do Enem, ele construiu a partir dessa diferença entre competências e habilidades. E ele vai dizer o seguinte, na verdade, que a competência é uma habilidade de ordem geral, enquanto a habilidade é uma competência de ordem particular. Então, é como se ele dissesse assim, a habilidade é uma competência pequenininha. Isso é o que a Mônica Silva fala, né? E a competência é uma habilidade grande. Tentando usar um exemplo prático. Para você realizar uma operação de adição, isso seria uma competência. Que habilidade você precisaria ter? Né? A habilidade de realizar cálculos mentais, de escrever os números, de discriminar quantidades. Então, você precisaria de algumas habilidades para desenvolver uma competência geral. Então, a diferença aí que o Macedo estabelece é de grau.
e não de conteúdo, não há uma diferença. É como se fosse realmente uma habilidade. É como se a habilidade fosse uma pequena competência que precisa se juntar a outras competências para você desempenhar e realizar com competência algo mais complexo. Tá? Isso aparece no Enem, você vai ter um número X de competências e um número X de habilidades associadas a cada competência. E na BNCC a gente vai ver que esse conceito se repete, tá? Essa diferença ela acaba sendo reiterada. Mas essa não é a opinião do Perrenot, que é o grande teórico das competências. Ele diz que as habilidades se diferenciam das competências não por esse grau de complexidade, mas pela natureza de funcionamento. Ou seja, a competência mobiliza diferentes recursos. E as habilidades seriam um desses recursos, que seria um recurso mais automático, mais o hábito. Então, você tem a habilidade de dirigir, por exemplo, que em algum momento, por exemplo, trocar a marcha, medir a força que você deve colocar na embreagem ou no freio ou no acelerador, é um processo quase que automático e rotineiro, assim, que não precisa muito de reflexão. A competência, ela demandaria reflexão. A competência de dirigir um carro requer que você esteja pensando, que você esteja refletindo, e para isso você vai usar conhecimento, você vai usar o conhecimento que você tem da sinalização, você vai usar o conhecimento que você tem das leis de trânsito, mas você vai usar também as habilidades que são essas mais automatizadas, de pisar no freio, pisar no acelerador. Você vai ter atitudes, como ter prudência. Então, a competência mobiliza habilidades, conhecimentos e atitudes. E, nesse sentido, a habilidade não é uma competência menor, porque ela, em geral, pro Perrenot, não exige muita reflexão. Ela é um recurso para o desenvolvimento de competência. Para o Macedo, como a gente viu, é uma diferença apenas de grau. Né? Então, a gente poderia discutir. A questão é, quando a gente olha, de novo, para a gente voltar para o mundo da prática do planejamento. Quando a gente olha o planejamento, a gente vai ver que, às vezes, aparece habilidades. É mais recorrente você ver habilidades, mas às vezes aparecem competências e habilidades nesse sentido, que é um sentido parecido do objetivo geral e do objetivo específico. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas vejam que há questionamentos em relação a esses conceitos, e por isso que eles são tão polêmicos e criticados, embora expressem assim, ou tentem expressar, principalmente quando estão nos modelos de planejamento, uma perspectiva mais atualizada de currículo e de planejamento curricular. Vamos olhar na BNCC. Na BNCC, o que a BNCC diz? Que a competência é a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, olha aí, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do meu trabalho. Então, está indo um pouco na perspectiva do Perrenot. As habilidades é um outro recurso, assim como os conhecimentos, que é mobilizado pela competência para se resolver alguma questão. Só que aí na própria BNCC se diz que as habilidades servem para garantir o desenvolvimento de competências específicas, pois expressariam as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas, estando relacionadas em cada componente curriculares aos objetos de conhecimento, estes, por sua vez, organizados em unidades temáticas. Se a gente for olhar a BNCC, a gente vai ver que habilidades lá, de novo, cumpre o papel
de objetivo, e nesse caso a gente poderia dizer em objetivos específicos. Quanto à competência da BNCC, se a gente quiser forçar uma leitura ou uma analogia, ela vai aparecer como um objetivo geral, tá? Bom, enfim, esses termos, como eu disse, eles podem representar inovação, mas eles têm servido muito mais, às vezes, para confundir do que para esclarecer e acabam não auxiliando muito no processo de decisão necessário a um bom planejamento. E aí eu queria trazer alguns exemplos de como é que uma teoria sobre currículo, lembra que eu falei da relação entre currículo, planejamento e avaliação? Vamos aqui ficar na relação entre currículo e planejamento. Como é que uma teoria do currículo ela vai gerar uma certa mudança curricular, uma proposição curricular ao nível da política nacional, às vezes. Então, vão ter documentos que vão falar não mais em objetivos, mas em competências. E aí, quando a respectiva secretaria propõe um modelo de planejamento para o professor, aqueles termos vão ser incorporados. Então, eu trouxe aqui para vocês, vou até botar na tela maior, isso aqui é o documento curricular do curso normal, lá de 2013, 2014. Não sei se vocês conseguem ler, mas aqui existem objetivos a alcançar. Olha o termo, objetivos. E aí você vai ver aqui, tem verbos, a gente vai conseguir ver aqui a nomeação dos objetivos a partir lá daquela ideia mesmo da taxonomia dos objetivos de Bloom, verbo no infinitivo, enfim. E uma outra parte aqui que eu recortei, abordagens e interfaces possíveis, que é umas sugestões metodológicas. Alguns documentos curriculares têm essas sugestões metodológicas. A BNCC, por exemplo, não tem muito, mas os parâmetros curriculares nacionais tinham. Tá? Isso aqui é de um momento em que a discussão de competências já existia, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, os currículos ainda se organizavam a partir desse termo, objetivos. Aí a gente vai para 2015, 2016, olha o que aparece aqui. Habilidades e competências. Isso aqui é um recorte do documento curricular da disciplina de Processo de Alfabetização e Letramento, da terceira série do curso normal. E aí você tem um eixo, que é como se fosse o conteúdo, o tema, e você tem aqui habilidades e competências, sem nenhuma diferenciação. Veja que aquilo que a gente discutiu lá, de que haveria uma diferenciação, o próprio Enem diferencia, aqui aparece habilidades e competências. Olha como é que fica a cabeça do professor quando olha isso aqui. Não é mais objetivos, mas também você não sabe se é habilidade, se é competência. Tá? Os dois estão misturados. Então, não se surpreendam, porque isso acontece. E se vocês olharem o planejamento que está embaixo, que é o meu planejamento ali do ano de 2017, alguma coisa, vocês vão ver que não tem sequer os conteúdos, porque não tem no currículo. Vocês têm aqui o modelo que a SEDUC fornecia, era esse, habilidades e conteúdos do primeiro bimestre. As pessoas normalmente copiam e colam e claro, se adaptam e fazem as suas adaptações, às vezes deixando o formal e adaptando o real por uma outra via. Aí tem os procedimentos, enfim, aqueles elementos todos que a gente discutiu. O que eu queria mostrar para vocês olha como é que um documento curricular gera um modelo de planejamento com os mesmos termos. Agora o currículo do novo ensino médio, né, entre aspas. Aí vejam que já aparece objetos de conhecimento no documento oficial, assim, né? Matriz curricular do ensino médio. Aí você tem aqui as habilidades, sumiu as competências. Por que sumiu? Ninguém explicou. Né? Ninguém explicou por que sumiram as competências. Agora a gente só vai falar de habilidades. Provavelmente porque é assim que está na BNCC. Tá? E apareceram os objetos de conhecimento. E aí o que acontece com o modelo de planejamento?
ele incorpora o conteúdo programático, que não tinha antes, mesmo que não use o termo objetos de conhecimento, mas agora tem que ter o conteúdo, porque está lá na matriz curricular, e continua aqui habilidades e competências, então não tirou as competências, mas é basicamente também a inspiração ou a referência é essa matriz curricular que tem as habilidades. Mas reparem como é que mudou um tipo de planejamento que tinha só habilidades e não tinha os conteúdos, que era exatamente a forma como o currículo se apresentava, o documento curricular, e aí quando muda e entra os objetos de conhecimento, os conteúdos, o modelo de planejamento muda também. Tá? Veja como é que a BNCC também influencia. E aí vamos colocar, por exemplo, uma escola particular, uma escola privada ou mesmo uma escola pública. Como é que a BNCC organiza o currículo, né? A distribuição dos conteúdos e dos objetivos. Conteúdos chamados de objetos de conhecimento e os objetivos chamados de habilidades. Primeiro, assim, os conteúdos estão dentro de alguns eixos, né? Áreas maiores, né? Então tem a língua portuguesa, aí você tem leitura, escuta e escrita. Então se separa aqui um eixo, que é um termo que a gente vê muito também nos planejamentos. Aí você tem os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, e você tem as habilidades, que tem inclusive o código. Olha, isso aqui é o código exato para você localizar, que significa ensino fundamental, primeiro ano, língua portuguesa. Esse código tem como você ler. Aí você vê um planejamento do professor de geografia, eixo temático, né, que ele pegou lá da BNCC, objeto de conhecimento, também repetindo, prática de trabalho, que é a metodologia, que aqui está chamando de metodologia, e a habilidade. A habilidade poderia estar aqui, né? Normalmente, no modelo clássico, mais conhecido, você tem o objetivo, conteúdo, metodologia, mais ou menos nessa sequência, né? Então, poderia estar a habilidade, objeto conhecimento, prática de trabalho, mas aqui está invertido, tá? Porque, inclusive, é assim que está na BNCC. Então, veja a influência do documento. De novo, um plano de aula, aqui na vertical, práticas de linguagem, localizou exatamente da forma como a gente viu na BNCC, práticas de linguagem. Objetos do conhecimento, está ali também tirado da BNCC, habilidades. Conhecer. Tá. Agora, olha o que a pessoa que realizou esse planejamento fez. Objetivos. Que, na verdade, identificar as diversas geografias do alfabeto. Se você olhar e ler, conhecer, diferenciar, relacionar letras em formas impressas possível, é a mesma coisa. Só está escrito de uma forma mais simples. Mas por não observar essa semelhança, que a habilidade está cumprindo o papel do objetivo, a pessoa sentiu a necessidade de repetir aqui, ou o modelo do planejamento que foi oferecido a ela não levou em consideração isso. Conteúdo, letras em formato impresso, cursivo, maiúscula, minúscula. Que é o conhecimento de objeto de conhecimento. Diversas grafias do alfabeto, é a mesma coisa. Aí tem a duração, recurso, aí a metodologia, que é uma coisa que não tem na BNCC, está diferente. Mas reparem como é que o modelo de planejamento, de currículo, fez com que essa pessoa aqui, a gente não sabe se foi uma escola que propôs, levou a produção de algo redundante, que não se diferencia, exceto pela forma como foi escrito, pela complexidade, mas objetivos. Está para habilidades, assim como conteúdo está para objetos de conhecimento. É só a gente ler o que está escrito e a gente vai ver que se trata da mesma coisa. Bom, vamos lá. E no meio dessa confusão toda, como é que a gente consegue se desembaraçar, ou pelo menos ficar um pouco menos perdido? Veja, não vou falar sobre todos os termos, mas a gente já falou sobre objetivos, competências, habilidades. Nos planejamentos que a gente viu, aparece ainda capacidades,
aparece objetivo geral e específico, né? Principalmente em plano de aula, isso aparece muito, aparece objetivo operacional. Objetivo geral específico é relativamente simples a gente entender que o objetivo geral ele é uma coisa mais ampla que, para ser alcançada, precisam ser atingidos determinados objetivos específicos. E, nesse sentido, ele, como eu disse antes, tem uma analogia em relação às competências e habilidades para aqueles que reconhecem a habilidade como uma coisa diferente de competências, ou como uma competência de menor complexidade. Então, a gente poderia dizer, objetivo geral é competência. Não estou falando teoricamente, tá, gente? Estou falando assim, quando entra no planejamento, cumpre esse papel. E habilidades são os objetivos específicos. Em relação... E agora vamos falar sobre os conteúdos. Também parece que tem uma coisa agora de não usar conteúdo porque remete a algo tradicional. Aí usa-se objetos de conhecimento. Mas a gente vai ver que, às vezes, o objeto de conhecimento está relacionado a um eixo ou uma unidade temática. Então, também é uma forma só de organizar que vai do mais geral para o mais específico. Se a gente olhar o PCN, por exemplo, a gente vai ver que a parte de ciências, você tem lá três grandes eixos, se não me engano, meio ambiente, recursos tecnológicos, esqueci qual é o outro. E aí, dentro desses eixos, você tem lá outros conteúdos. Né? Mesma coisa a gente poderia pensar na alfabetização, principalmente. Práticas de leitura. Língua portuguesa é o componente curricular. Prática de leitura é o eixo, ou a unidade temática. E dentro desse eixo vai ter objetos de conhecimento. Então, essas são algumas diferenças básicas. Mas por que eu trouxe esse quadro aqui? No fundo, para que o professor não se confunda quando estiver diante de um modelo de planejamento, e ele poderia até usar esses termos, eu recomendaria que ele pensasse o seguinte: o que aqui representa o para que ensinar? E o para que ensinar, nos planejamentos, normalmente são descritos a partir desses termos. Objetivos, objetivo geral, competências, habilidades, que é aquela forma clássica lá da taxonomia dos objetivos de Bloom, que vai ver ser capaz de, e aí vai vir um objetivo, por exemplo, para que ensinar? Aí o objetivo para aí o aluno, né? Vai estar descrito porque o objetivo é para o aluno. Diferenciar letras maiúsculas de letras minúsculas. Está aí o para que ensinar. Para que você está ensinando isso? Né? E o que você está ensinando? Conteúdo. Qual é o conteúdo? Letras maiúsculas e letras minúsculas. Como ensinar? Aí também, olha, é isso. Repetindo, assim, para a gente tentar sistematizar. Para que ensinar, então, para não ficar perdido, localiza no modelo de planejamento. Onde está o para que ensinar? Está chamando de objetivo? Está chamando de competência? Está chamando de habilidade? O que você tem que entender você tem que preencher e responder a isso. É o para que ensinar. É aquilo ali. É isso que você vai descrever, da perspectiva do aluno, que é o aluno que se apropria do conhecimento. O que ensinar é o conteúdo, são os objetos de conhecimento. De uma forma mais geral, são os eixos, as unidades temáticas. Vão vir com termos diferentes, mas você vai olhar para localizar e não se confundir. Olha o que ensinar. E o como ensinar, que também vai aparecer de diferentes formas. Metodologia, a estratégia, que é mais comum, né? Procedimentos, desenvolvimento, procedimento didático. A gente viu ali até prática de trabalho, enfim. Mas, para a gente se desembaraçar dessa seara de conceitos, e veja, não estou dizendo que não são importantes a compreensão dos conceitos. São muito importantes, porque eles têm perspectivas teóricas e ideológicas sobre as quais nós temos que nos decidir. Só que, muitas das vezes, quando isso é transposto para um modelo de planejamento, para um formuláriozinho daquele que você recebe na escola, muitas das vezes ele não tem essa expressão ali tão fortemente definida.
né? Às vezes é só, como eu disse, uma forma mais moderna de se falar de uma coisa antiga, né? Como as habilidades, às vezes, expressam uma forma mais atual de se denominar objetivos, ainda que não seja isso teoricamente. Mas é assim que aparece. Assim como os objetos de conhecimento podem aparecer, e aparecem na BNCC, como uma forma mais inovadora ou, diria assim, não tradicional de se falar em conteúdos. Então, você tem que localizar essas dimensões do processo de ensino, que são as perguntas fundamentais, além de outras, né, relacionadas à avaliação, os recursos. Mas, quando a gente está falando ali de objetivos, conteúdos e metodologia, principalmente, e os seus termos correlatos, é você localizar onde está o para que ensinar. Onde está o que ensinar nisso aqui? Onde está o como ensinar? E aí você vai conseguir descrever o seu planejamento, mesmo que você copie e cole do currículo oficial, porque normalmente isso acaba acontecendo nas redes, esse controle do currículo do trabalho docente está muito nesse sentido, mas você pode também construir, e eu acho que você deve fazer isso, construir alternativas, né? Porque voltando lá na citação inicial, quem tem que construir o planejamento é o próprio executor, e o planejamento ele tem que servir para mudança. Então, romper com essas perspectivas tradicionais e engessadoras da prática supõe, inclusive, subverter e compreendê-las, mesmo que você, em algum momento, por uma questão burocrática, por uma cobrança, que às vezes chega até por meio de assédio, acaba tendo que reproduzir esses modelos, que é um modelo de abordagem bem tradicional. Mas, conhecendo, pelo menos, essas questões fundamentais, esses conceitos, eu imagino que a gente consiga dar conta não só desse processo mais burocrático, mas também de realizar um planejamento que possa orientar minimamente a nossa prática, mesmo que a gente queira optar por uma perspectiva mais interdisciplinar, ou pela pedagogia dos projetos, que aí vai ter outra forma de planejamento, mas o importante é a gente ter essa clareza dessas três perguntas. Para que ensinar, o que ensinar, como ensinar, e outras perguntas que o planejamento também contém, que é como avaliar, que recursos utilizar, enfim. Mas, falando de maneira mais geral e recorrente do que aparece, essas três perguntas são fundamentais. Tá? Bom, espero que a gente tenha conseguido esclarecer esses conceitos. Eu até trouxe aqui mais alguns exemplos, né? De como é que, competências aqui de forma geral e as habilidades. Isso aqui é BNCC, tá? Veja como as competências podem cumprir objetivo geral e habilidades cumprir o papel de objetivo específico, né? Aqui, objetivo. Um planejamento tradicional, né? Conteúdos, objetivo geral, objetivo específico. Aí você tem a BNCC, competências de uma forma mais geral e habilidade de uma forma específica. Né? Olha a BNCC. A BNCC, os parâmetros curriculares nacionais usavam os objetivos gerais e os objetivos da língua portuguesa para o ensino fundamental e os objetivos específicos para o ciclo. E aí separava lá também blocos de conteúdo, língua oral. Isso aqui é do município também, habilidades, conteúdos, objetivos de uma forma mais geral. E você percebe, né? Porque tem habilidades específicas. Um objetivo, mais de uma habilidade serve ao mesmo objetivo. E aqui também outro modelo, seria as habilidades aqui definidas, dessa vez aí sem os objetivos. Olha como é que mudou. Isso aqui é do município, E acho que a gente já falou sobre isso, então eu vou encerrar. Vamos partir para sugestões de leitura, que vão ser bem breve,
hoje, porque essa aula já ficou bastante longa. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Então, vamos falar sobre dois livros que eu indico e que dialogam e tematizam bastante o conteúdo desse vídeo, né? Um é o livro do Celso Vasconcelos, que é Planejamento, Projeto de Ensino, Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico. Esse livro, apesar do Celso trabalhar muito mais uma discussão sobre a elaboração do projeto político-pedagógico, que, como a gente viu, está no nível do planejamento da escola, ele também vai abordar o planejamento no seu sentido geral e no sentido da construção ali do projeto de ensino-aprendizagem, que acaba alcançando o trabalho do professor. Então, ele tem ali indicações práticas, principalmente na parte que discute o projeto político-pedagógico, de elaboração, do que significa cada item do projeto político-pedagógico, como é que deve ser conduzido o processo. Mas ele, como é um livro dividido em capítulos assim com temas muito específicos, ele também aborda a questão do planejamento a partir de uma perspectiva assim muito reflexiva e teórica, trazendo questões fundamentais sobre o planejamento numa perspectiva mais democrática, na perspectiva de mudança. Então, eu acho que um livro, a gente iniciar uma abordagem assim mais de concepção, de planejamento, eu acho um livro fundamental, né? Na próxima aula eu vou trazer livros que trazem indicações mais práticas, mais específicas, mas esse livro, como eu disse, apesar dele ter um foco maior na questão do projeto político-pedagógico, ele trabalha e discute bem a questão do planejamento, no seu sentido geral, mas também no sentido mais específico, que alcança ali a dimensão do trabalho do professor. Então, acho que é um livro importante. Se eu não me engano, alguns capítulos desse livro estão disponíveis na internet, então não é difícil você encontrar e ter aí um contato inicial com esse livro. Tá. Outro livro, que é o livro que a gente, inclusive, acabou citando aí algumas passagens, é o livro do Tomás Tadeu da Silva, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo. Esse livro também é um livro fundamental, bastante utilizado nos cursos de pedagogia, bastante indicado em concursos, porque é um livro que ele faz assim, um inventário das teorias do currículo, desde as abordagens mais tradicionais, passando por abordagens críticas, até o que ele chama de abordagens pós-críticas do currículo, no qual aí vai aparecer, inclusive, teoria queer, teorias mais fundamentadas na perspectiva pós-estruturalista, mas apesar de ter também esse caráter teórico, né, da fundamentação das teorias do currículo, ele vai trazer ali uma descrição bastante interessante que a gente observa como é que essa questão do currículo foi sendo pensada ao longo da história, né? E as diferentes perspectivas, né? Perspectivas mais tradicionais, perspectivas mais críticas, perspectivas mais atuais, inclusive no sentido de serem mais recentes, né? Sobre o que se pensa a respeito do currículo, da pertinência, da questão do multiculturalismo, por exemplo. Então, eu acho que é um livro também base e referência para a gente entender essa questão do currículo, que, como a gente falou aqui, é fundamental para a gente entender o planejamento, inclusive da forma como ele é demandado na escola, né? Perceber como que o currículo, o planejamento, e aí a gente poderia colocar também a avaliação, elas estão entrelaçadas e expressam, em grande medida, concepções de educação diferentes. Tá? Então, são essas as duas recomendações. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai trazer, que é o planejamento parte 2.
Aí vai ser uma aula bastante prática mesmo. A gente vai tentar mostrar aqui, de alguma forma, e claro, com algumas indicações muito pessoais, assim, como é que a gente elabora um planejamento, o que a gente consulta, quais são algumas dicas para a construção desse planejamento, mas eu considero que essa aula a gente encerra aqui com essa ideia de que é importante conhecer os conceitos, é importante conhecer as perspectivas, e isso vai ajudar a gente a elaborar um planejamento de uma maneira mais consciente, mesmo quando ele acaba sendo demandado a partir de modelos muito formatados, né, que a gente tem percebido aí, tanto na rede privada quanto na rede pública. Tá bom? Então, até a próxima e a gente se vê em breve.